Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um BetimCast, Diálogos do Cotidiano, o podcast do Jornal O Tempo Betim, o nosso encontro semanal de toda terça-feira, 1 horinha, para a gente bater um papo gostoso, interessante, inteligente, com pessoas que ajudam a construir o DNA da nossa cidade, que tem muito a contar e a conversar com a gente. E hoje a nossa conversa tem as cores de muita inclusão, de muito respeito, tem as cores do arco-íris, porque a gente está falando de diversidade. Nós estamos falando do mês do orgulho gay. Para você que não sabe, junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. É exatamente isso. É um mês para a gente falar sobre direito, falar sobre dever, falar sobre responsabilidade, comprometimento, engajamento e sim, e muito mais do que isso. Combate ao preconceito e à intolerância. O assunto é sério, por isso que deu uma gaguejada. E hoje eu tenho 3 pessoas muito especiais para conversar comigo e eu vou começar apresentando 2 delas, para vocês saberem exatamente mais ou menos o que a gente vai conversar no nosso bate-papo, no nosso BetimCast de hoje, tá bom? Hoje eu converso com ela, Cléo Almeida, jornalista, design institucional, uma mulher trans inteligentíssima que tem um trabalho incrível sobre empregabilidade e representatividade trans, e a nossa presidenta, Leônidas Ferraz, que dispensa apresentação. Quem é de Betim já sabe quem é a Leônidas, já tá melhor, Leondetes Ferraz. Nossa querida presidenta, ela é a presidente do movimento organizado LGBTQIA+, de Betim, além de ser vice-presidente do conselho, uma porrada de coisa bacana que ela faz. Muito obrigado, meninas, por vocês terem vindo, sejam muito bem-vindas. Obrigado a você pelo convite. Mês muito importante pra gente, né? O que vocês acham do mês? O mês de representatividade, né? A gente fala de orgulho, mas ao mesmo tempo da importância, de como surgiu, né? E da onde que surgiu e por que estamos aqui. Exatamente, tem muita coisa para falar, né? Não, sim, porque eu costumo dizer que é muito importante nós estarmos em um espaço como este aqui, porque a gente é o espelho para outras mulheres trans e travestis ou pessoas da comunidade possam no futuro fazer uma transição segura, estudar, trabalhar. Então eu acho que tem muito disso, sabe, Marcinho? É um mês super importante para a comunidade, é importante a gente falar sobre isso e ao mesmo tempo também mostrar. Aqui tem 2 mulheres trans empoderadas, que trabalham, que estudaram, que fizeram tantas coisas legais, principalmente em um momento onde muitas meninas trans, por exemplo, não têm uma referência. Geralmente a referência que tem é sobre mulheres trans e travestis que atuam na prostituição. Então é muito legal a gente mostrar esse lado de pessoas que podem, sim, com muita dificuldade, mas a gente consegue fazer uma transição segura, a gente consegue estudar, trabalhar, porque estar aqui é um ato político no sentido de mostrar para as pessoas que nós precisamos viver, que a gente precisa estudar, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa fazer diversas coisas que estão nos direitos humanos e muitas vezes a gente não tem essa liberdade de fazer, principalmente mulheres trans e travestis que são muito privadas. Então, assim, eu estou muito feliz por estar aqui hoje, principalmente com vocês, e obrigada pelo convite. Nós temos muita coisa para falar sobre isso, você está certíssima, assim. A comunidade trans no nosso país, eu acho que no mundo, mas em especial no Brasil, vive um cenário de muita ameaça, de muito risco. Somos o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? A idade média de uma mulher trans é muito pequena frente às outras comunidades, às outras representatividades, enfim. Mas para nos ajudar a falar um pouquinho sobre essa questão toda e trazer um pouco de uma análise mais criteriosa, mais aprofundada, eu tenho o prazer de trazer ele. Eu vou chamar só como professor universitário, mas ele é infinitamente muito mais do que isso, tá? E eu posso garantir para vocês. Tenho o prazer de receber Héctor Medeiros, que é meu professor, para sempre meu professor. Muito obrigado por você ter vindo, Héctor. E eu que agradeço, é muito bom estar aqui com vocês, para a gente debater esse assunto que é tão importante, que com certeza extrapola o mês de junho. Então vamos lá fazer com que a inclusão perdure durante o ano inteiro. Héctor, eu vou pegar já pelo gancho, pelo que você falou. Essa conversa vai para além de junho. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dessa minha vida de militância, de ativismo e de estudioso que sou do assunto, é que debater a questão da diversidade, né, da inclusão e dos direitos LGBTs apenas no mês de junho é um erro, não é? É preciso falar disso o ano todo? É muito importante que a gente pense na força que o mês de junho tem para que a gente consiga dar mais
ênfase nessa discussão no mês de julho. Então, a calendarização, ter uma data a respeito é super importante. Mas vocês que estão aí no estúdio, vocês não vivem só no mês de junho. A gente vive durante o ano inteiro. As pessoas LGBTQIA+, estão vivendo o tempo inteiro. E a gente sofre algumas discriminações, alguns preconceitos o ano inteiro. E a gente quer ter dignidade, a gente quer ter emprego, a gente quer ter renda, a gente quer ter os nossos direitos humanos garantidos durante o ano inteiro. Então, ainda que seja muito simbólico, é importante que a gente se debata durante um mês isso. Com certeza, a luta pelos direitos humanos LGBTQIA+, extrapolam o mês de junho. E a questão toda é realmente importante que a gente tenha um momento para a gente parar e centralizar a conversa e direcionar com os atores que estão diretamente envolvidos. E eu estou falando de autoridades, né? Enfim, instituições judiciais, enfim, outros atores que estão diretamente envolvidos na defesa dos direitos legais mesmo da comunidade LGBT. Mas a gente também precisa entender que no nosso dia a dia, no nosso corre do dia a dia, as demandas surgem e se apresentam na medida que a vida segue, né? A vida continua. Então, é importante, por exemplo, hoje nós estamos aqui com a Cleo, que tem um projeto muito bacana voltado para as pessoas trans. Por que a gente frisa tanto, e eu sei a resposta, óbvio, a gente que está aqui sabe a resposta, mas é importante te ouvir, Héctor, falando, por que é tão importante a gente dar protagonismo para a comunidade trans no nosso país? Ótimo. E vou provocar mais ainda. É preciso que nós mesmos, nós LGBTs, tenhamos mais empatia com a comunidade trans? Com certeza, com toda certeza. E o que a gente vê durante a formação do movimento institucional LGBTQIA+, é que durante muito tempo os homens gays estiveram num lugar de muito destaque. E o papel deles foi muito importante, de fato, e continua sendo muito importante. Mas a gente não tem só o G na letra, a gente tem várias outras letras. Então, né, lá nos anos 2000, houve a mudança de GLBT para LGBTQIA+, para a gente pensar na população lésbica também. E dá esse protagonismo, né, a elas. Exatamente. E vamos pensar que nós não somos pessoas todas iguais. Cada letra ali da sigla, ela tem suas próprias particularidades, ela tem os próprios direitos humanos que ainda não foram conquistados. E quando a gente está falando sobre a população trans, travesti, não binária, a gente tem muito que avançar ainda em direitos básicos, como usar um banheiro de forma tranquila. Imagina você precisar ir para o trabalho, você precisar estar em qualquer lugar e não poder usar o banheiro, porque você não sabe qual banheiro você pode usar, ou ainda se você vai sofrer algum tipo de agressão dentro do banheiro. E quando eu digo de que banheiro vai usar, é porque as pessoas muitas vezes são preconceituosas e não permitem que as pessoas trans, travestis e não binárias utilizem o banheiro com o gênero, a partir do gênero com que elas se identificam. E como você comentou, né, Marcinho, a gente é o país, nós, o Brasil, somos o país que mais mata as pessoas trans, travestis e não binárias no mundo, pelo 16º ano consecutivo. Segundo dados da ANTRA desse ano. E por trás desses dados existem pessoas, existe gente de carne e osso, como vocês que estão sentados aí, que têm histórias, que têm subjetividade, que têm desejo, que têm sonho, que têm necessidades básicas. Então, a gente precisa entender que, embora a gente esteja num movimento que deseja trazer todo mundo para combater a LGBTfobia, o preconceito, a discriminação, existem alguns grupos que requerem mais visibilidade. A gente precisa jogar mais visibilidade e luta por direitos. E muitas vezes o G tem alguns direitos garantidos que a população trans está longe ainda de conquistar, infelizmente. E quando eu digo direitos, é direitos na prática mesmo. Não é só direito na lei, né? É direito de viver aquilo. É muito engraçado a gente imaginar que até dentro das minorias, dentro da nossa comunidade, do nosso público, existem diferenças assim, de acessibilidade, de oportunidades, de aceitação, inclusive midiática. Então, por exemplo, quando o Héctor fala sobre essa questão da mudança da letra na sigla, quando a gente coloca o L na frente do G, é porque
até a aceitação, obviamente muitas das vezes num tom muito jocoso, né, pejorativo, mas a aceitação do personagem gay masculino é muito maior do que das outras letras, né? Então, a gente conseguir ter esse protagonismo e dar esse protagonismo para as meninas, as lésbicas, e também para a população trans, travesti, não binária, então as outras letras da nossa sigla. É muito importante. E eu já vou emendar uma outra pergunta, Héctor, e uma coisa que eu ouço muito são críticas, nossa, mas não vai parar de aparecer letra? Por que é importante que a gente entenda que quanto mais letra nessa sigla, melhor do ponto de vista de aceitação e acolhimento? Ótimo, mas a gente falava muito sobre isso nas nossas aulas, né? Exatamente. Então, isso é muito interessante da gente discutir, até para a gente entender que a gente normalmente divide o mundo, as pessoas do mundo, numa lógica muito binária. Ou é isso, ou é aquilo. Mas nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, existem muitas orientações afetivo-sexuais, existem muitas identidades de gênero, existem muitos sexos biológicos também, quando a gente está falando sobre o I de intersexo na sigla. Sim. E é muito importante que a gente Culturas, pense, né, Héctor, e também? Culturas, interseccionalidade. A gente pensa também, né? É muito diferente ser uma mulher bissexual negra da periferia de ser uma mulher lésbica, uma mulher bissexual branca na zona nobre, né? Então, ou no pessoal que tem mais grana. E aí algo que é bem importante a gente pensar a sigla ela aumenta porque nós somos plurais. E é muito importante que a gente jogue visibilidade. Então, vamos pensar. Eu me considero uma pessoa não binária, ou seja, não me sinto pertencente exclusivamente ao masculino ou feminino, exclusivamente. Quando eu vi ali na sigla que tinha o N de pessoa não binária, eu falei, existem outras pessoas como eu não estou só no mundo. Existe a constituição de um pertencimento. E muitas vezes, quando você não conhece outras pessoas, quando você não anda com uma diversidade de pessoas, quando tem algo na sigla ali, uma letrinha a mais, ou duas letrinhas a mais, você fala assim, nossa, eu não sei, né? Para o que essa letra representa? E a gente pode entender que o mundo é muito mais plural. Em todo caso, sempre tem uma questão, né, de nossa, mas eu não sei qual sigla usar, é muito complicado. Primeiro que ninguém está obrigando você a usar a sigla LGBTQIAPN+, que é a que eu uso. Vocês perceberam que mais sim utiliza outra, LGBTQIA+. Se você utilizar LGBT+, já é suficiente, porque o mais ele contempla outros grupos. Eu gosto de utilizar particularmente uma sigla maior para dar visibilidade para esses outros grupos. Mas você, que não sabe muitas vezes que sigla usar, você pode utilizar a LGBT+, que está mais do que suficiente. E respeitoso, né? E acolhedor. Exatamente, porque é isso que a gente quer no final. Todo mundo quer respeito e também quer praticar e quer também receber respeito. Isso é o cerne de tudo. Agora vamos aproveitar que você está aqui e pode bater papo com a gente e aprofundar um pouco no tema da parada de São Paulo, que obviamente é a maior parada do mundo e ela dita tendência, temas, discussões para as demais paradas do país. E esse ano a gente teve uma discussão sobre etarismo, né? Sobre essa questão. A parada foi esse final de semana, nesse final de semana que passou, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa discussão, o que você achou da escolha do tema, inclusive. Eu achei maravilhosa. Muitas vezes a gente tende a pensar os grupos sociais de uma forma muito separada. E a gente esquece que, mesmo quando a gente está lidando com uma letra ali, existem muitas pessoas, existe uma pluralidade. E quando a gente está falando sobre faixa etária, é também algo que influencia a vivência das pessoas. Então, a parada LGBTQIA+, Orgulho de São Paulo, teve como temática o envelhecer LGBTQIA+. E como que é importante que a gente pense que essa população, a nossa população, ela não é formada só por pessoas jovens, por pessoas adultas, é também formada por pessoas idosas. E a gente vê um movimento algumas violências acontecendo conforme a população LGBTQIA+, vai envelhecendo. Como, por exemplo, a gente percebe que as pessoas estão envelhecendo e devem continuar trabalhando por uma necessidade, tem que continuar trabalhando por uma necessidade, e a gente já vê o etarismo, o preconceito com pessoas que são
idosas muito presente no mercado de trabalho. E daí você imagina você ser uma pessoa idosa no mercado de trabalho e uma pessoa LGBTQIA+, ao mesmo tempo. Existe ali a vivência de um duplo preconceito. Isso tem percorrido muitas vivências das pessoas LGBTQIA+ idosas, a ponto de muitas delas terem que voltar, entre aspas, para o armário, de não poderem dizer que são pessoas LGBTQIA+, mesmo que muitas vezes tenham expresso isso durante toda a sua vida. Isso é algo muito violento. Imagina quando você chegar com 60, 70, 80 anos, não poder. Né? Então, a solidão também é uma característica bem presente na população LGBTQIA+ idosa. E nós queremos envelhecer também. Então, a gente percebe que quem tem direito ao envelhecimento? As pessoas LGBTQIA+ têm o mesmo direito ao envelhecimento do que uma pessoa que é cis heterossexual. E quando a gente fala sobre a população trans, travesti, é ainda mais difícil de ver essa população envelhecendo com dignidade, o que é muito importante. A gente está falando sobre renda, a gente está falando sobre saúde. Tem uma pesquisa muito interessante que saiu da Prefeitura de Belo Horizonte e também do Diverso FMG, que conversou com pessoas idosas e LGBTQIA+ de Belo Horizonte. E percebe-se que existe um pouquinho de ressentimento da população mais jovem, que muitas vezes não entende qual foi a luta que foi feita no passado para que hoje nós estejamos onde a gente está. A gente tem muito que evoluir, mas a gente também evoluiu. E muito por conta de várias pessoas que estavam lá nas décadas anteriores, conseguindo manter os nossos direitos vivos ou demandando os nossos direitos. E quando a gente fala sobre a população trans, travesti, muito forte também, né, essa população em busca dos direitos. Então, assim, para que a gente hoje possa andar, teve uma população que teve que correr e que apanhou por isso, tanto simbolicamente quanto realmente, Literalmente, né? né? Exato. Então, como que é importante que a gente leve essa discussão em conta, pensando que a ideia é que eu envelheça, é que todos nós aqui envelheçamos e que a gente tenha uma longevidade, que a gente possa envelhecer com qualidade de vida, em saúde, em companhias, em relações sociais, em respeito em diferentes esferas da vida. Muito bom. A gente, sábado que vem, sábado agora, na verdade, dessa semana, a gente comemora o Dia do Orgulho LGBT, LGBTQIAPN+, ou LGBTQIA+, ou LGBT+, do jeito que você preferir. E aí o que acontece? Eu tô com duas mulheres trans aqui à mesa, sentadas comigo, uma mulher trans negra. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da comunidade trans para esta data, né? Qual que é a relação, né, desde Marshall, né, até agora, dessa comunidade para a nossa discussão? Perfeito. Hoje a gente está tendo uma discussão bem forte, principalmente advinda de pessoas que são trans, travestis e não binárias, sobre ancestralidade. E é tão mágico ver essa discussão acontecendo, porque muitas vezes, quando eu era criança, eu fui uma criança dos anos 90, as referências que eu tinha de pessoa LGBTQIA+, eram as referências de pessoas que eram motivo de riso na televisão. Quando a gente começa a resgatar a ancestralidade LGBTQIA+, principalmente de pessoas trans, travestis, intersexo, não binárias, assexuais, pansexuais, a gente começa a entender. Nossa, teve muita gente que veio antes de mim e que lutou para que eu tivesse hoje o que não me era garantido. E quando a gente fala exatamente sobre movimentos importantes, como o Ferros Bar aqui no Brasil, que foi um movimento, um levante muito importante, formado sobretudo por mulheres lésbicas, mulheres em relações sáficas com outras mulheres. Quando a gente vê o movimento de Stonewall, também lá nos Estados Unidos, que também foi um levante LGBTQIA+, muito formado por mulheres que são LGBTQIA+, também por travestis, por transexuais. Essas pessoas estiveram e têm lutado muito pela sua existência e pela existência coletiva. Então, é muito complicado que a gente fale sobre hoje os meus direitos estão garantidos, eu não tenho que me preocupar com isso. Mas para que você não, de repente, não precise se preocupar com isso hoje, e Alguém se existem, preocupou. infelizmente, pessoas, alguém se preocupou. Exatamente. Então, eu faço sempre referência às pessoas que vieram
antes de mim e que construíram, abriram caminho para que eu pudesse estar aqui hoje conversando com vocês de uma forma aberta, que provavelmente nos anos 90, nos anos 50, a gente não teria essa possibilidade. Não porque não existia podcast lá nos anos 50, mas é porque a gente não poderia ter essa abertura para falar. Então, eu tenho muita gratidão pelas pessoas que vieram antes de mim e também pelas pessoas que estão hoje fazendo algo. E muito disso inclui a ação direta de pessoas trans e travestis. É muito significativo a gente imaginar todo esse cenário que a gente vive, que a gente já falou aqui, do cenário assustador do número de pessoas trans que são assassinadas no país, e ao mesmo tempo entender a história delas e a luta delas ao longo desses anos todos, e obviamente para que a gente possa ter essa certeza, né, meninas, de que a gente tem direitos. Alguém antes de nós veio aqui e precisou dar literalmente a vida para que isso acontecesse. Ettore, quero te agradecer, vou conversar com as meninas agora, sei que você parou um pouquinho na sua agenda aí para bater um papo com a gente, é sempre muito bom te ouvir, volte sempre, sempre que tiver possibilidade, vamos aqui sempre te convidar para você dar, não uma aula, mas nos ajudar a entender um pouco melhor esse assunto que é tão importante nas nossas vidas, né? Todo mundo está aprendendo. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Eu sou fã de vocês, você sabe disso. Te E amo. tenho certeza que a gente consegue fazer com que a inclusão chegue em vários outros lugares. E esse espaço aqui é muito importante. É um articulador importante para que isso aconteça. E também queria agradecer as demais convidadas e por tudo que vocês fazem pelo movimento e o quanto vocês levam a pauta adiante. Meninas, com vocês a palavra. Obrigada, muito obrigada. É um prazer nosso, né? Estar aqui com você também neste momento. Depois eu quero te convidar para lá em Betim, tá? Ele vai, tá? Porque ele adora. Me chama que eu vou. Obrigado, querido. Fique com Deus e um ótimo dia do orgulho para você também, viu? Para vocês também, pessoal. Até mais. Tchau. Obrigado, querido. E antes da gente voltar à nossa conversa aqui, a gente retomar a nossa conversa, eu quero falar sobre quem? Sobre ela que está toda terça-feira com a gente, que é a nossa caneca do Betim Cash. Olha aqui que linda que ela é. E para você ganhar essa caneca, só tem duas formas. A primeira é fazer igual as meninas aqui, serem convidar. Mostra a caneca, gente. Essa é delas, tá? Elas vão levar para casa. Então, você é convidado do Betim Cash ou convidada do Betim Cash para você receber a sua caneca. Ou então, e lá no nosso aplicativo do jornal O Tempo, eu sempre friso isso, não é O Tempo Betim, o aplicativo é O Tempo, ok? E você vai lá se cadastrar na aba Promoções. Tem promoção de um tudo, gente. Cinema, teatro, festa, lançamentos e a nossa canequinha do Betim Cash, que você concorre toda terça, de terça para quarta-feira. Na quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, se você for o sorteado, vai estar lá na aba Promoções o resultado, você vai achar o seu nome lá. E se você for o escolhido, o sorteado, você corre lá na nossa redação do Jornal O Tempo. Aí sim, Jornal O Tempo Betim, na Rua do Rosário 182, no bairro Angola, e resgata a sua caneca 0800 para você beber sua água, seu café, seu chá, o que você quiser e lembrar da gente, tá bom? Tá combinado? Não esquece, tá bom? Baixa o aplicativo se você ainda não baixou. Meninas, vamos conversar? Vamos. Então, eu quero pegar já primeiro o gancho. A gente estava conversando com o Ettore, primeiro agradecer o Ettore, super querido, de participar com a gente. Mas eu quero pegar um pouquinho pelo gancho da comunidade trans, assim. Vamos abordar bastante esse assunto aqui na nossa conversa. Cléo, primeiro eu quero que você fale um pouquinho, gente, hoje eu tô só entre amigos, tá? Ettore foi meu professor. Leônidas, eu já fiz parte do conselho, minha amiga pessoal, a gente já debateu muito sobre esse assunto. E Cléo, meus amores, estudou comigo, fez jornalismo comigo. O nome morto já se foi, então a gente vai chamá-la de Cléo. Então essa jornalista incrível, que é também design institucional, tem um projeto muito legal voltado para a comunidade trans. Primeiro conta para mim um pouquinho sobre a sua história, quem é a Cléo de Betim, onde ela morou, onde ela nasceu, para a gente ir caminhando para falar um pouquinho do seu projeto. Mas assim, você falando agora da questão da faculdade, eu lembro que apesar dessa carinha aqui novinha, que parece ter 18 anos, a gente formou, né, em 2008, então tem bastante praticamente tempo. Eu moro em Betim, tem 31 anos, e nem sempre... Qual bairro?
No Cruzeiro do Sul. Fala tudo, bairro, escola, No igreja bairro que Cruzeiro do Sul, frequenta. estudei o ensino fundamental no Maria da Penha, o ensino médio no Amélia, depois fomos fazer jornalismo J. em Joatuba, Andrade. na J. Andrade. A Liceu da J. Foi Andrade. um momento muito, muito especial. E tenho uma pós-graduação em design institucional pelo SENAC. Como você falou, eu acho que essas camadas, essas apresentações que eu acabei de falar, me coloca como uma mulher trans muito privilegiada. E privilegiada por uma série de questões. Por exemplo, eu tive o acolhimento e o amor da minha família em todos os momentos da minha vida. Enquanto isso, algumas mulheres trans e travestis, a maioria delas saem de casa com 13 anos de idade, sendo expulsa mesmo pelos pais por falta de entendimento sobre a identidade de gênero. Eu tive a oportunidade de continuar sonhando dentro da minha casa, então isso facilitou também bastante a questão da minha transição. Essa coisa de estudar, né, também é muito importante frisar, porque apenas 1% de mulheres trans tem o ensino superior completo. Então eu tô Menos de 1%. Exato, gente. então eu faço parte de uma camada muito privilegiada e eu reconheço esses privilégios, mesmo sendo uma mulher trans, preta, periférica, que são camadas sociais que me atravessam ao longo de toda a minha vida. São as suas interseccionalidades, né? Exato, mas acontece e ao mesmo tempo também, quando a gente está falando, por exemplo, de transição, a minha transição ela foi muito lenta, porque eu tinha muito medo, mas muito medo mesmo. Por exemplo, porque se eu for falar da minha infância, eu não tinha referência. Eu nunca tinha visto uma mulher trans na minha vida. Então eu me considerava um menino diferente, entre aspas. Brincava na minha casa com a minha irmã de colocar uma blusa na cabeça para simular um cabelo, fazer vestidos com lençóis. Então, eu fui me descobrindo muito aos poucos. A primeira travesti que eu conheci, por exemplo, foi no ensino médio, lá no Amélia, e que foi a primeira pessoa que eu falei... Gente, eu quero ser igual a ela. Porque eu me via no espelho e eu não me reconhecia, sabe? Desde muito nova. Desde muito nova. Eu tive essa sensação de que eu estava num corpo errado. Então esse processo ele foi indo muito devagar, ao mesmo tempo em que eu vou evoluindo nas questões de estudo mesmo, de visualizar, porque, como bem falaram, a questão, por exemplo, antigamente as mulheres trans e travestis não tinham nenhum espaço na televisão, e quando tinham, era para falar que uma foi assassinada, era para falar que uma foi violenta com alguém, de uma forma que nunca pararam para analisar o motivo disso, sabe? Então, quando eu comecei a ter um pouco mais de entendimento sobre essas questões, eu já sabia que eu era a Cleo. Mas, ao mesmo tempo, essa transição ela foi muito devagar, porque quando a gente está falando de privilégios, eu tive privilégios no sentido de trabalhar sempre no mercado formal de trabalho. Eu tinha um blog sobre televisão, eu trabalhei como vendedora durante 3 meses para ajudar a pagar minha faculdade, e quando eu estou falando de oportunidades, eu falo que a minha mãe, por exemplo, foi a que pagou a minha faculdade na época. E quando eu fui fazer pós-graduação, eu já trabalhava num lugar onde eles pagavam metade da minha pós-graduação e eu pagava metade, depois eles começaram a pagar isso integral. Então eu tive oportunidades muito boas nesse sentido. Não é a realidade da grande maioria. Não é a realidade da grande maioria. Então por isso que eu falo dessas questões de privilégios, mas ao mesmo tempo que eu assumo que eu tenho esses privilégios, eu falo que não tem como muita gente fugir dessas questões da identidade de gênero, porque apesar dos privilégios, todos os dias eu sofro com transfobias veladas ou não, fora da minha casa. Então a gente precisa meio que, a gente sai de casa sem a certeza de saber se a gente vai voltar. Então, só para concluir esse raciocínio, quando eu estou falando da minha transição mesmo, eu tinha muito medo de ser demitida. Então eu trabalhava nos lugares e falava assim, gente, eu não posso. Apesar que eu comecei, por exemplo, aquela coisa do tipo, bem aos poucos. Eu usava uma calça feminina, uma blusa feminina, eu me transformava dentro da minha casa sozinha, com perucas, com tops, com uma série de coisas, mas eu não me sentia meio que pronta para mostrar isso para o mundo. Então eu tenho fotos, por exemplo, bem... Você tinha medo? Eu tinha muito medo. Porque, por exemplo, eu comecei a trabalhar no mercado formal de trabalho em 2004.
eu já tinha noção das realidades enfrentadas por mulheres trans e travestis, inclusive no mercado formal de trabalho, porque 90% delas fazem, né, estão no mercado da prostituição. E eu falava, eu vou entrar nessa estatística. Porque eu também não tinha referência. Qual referência eu ia ter com relação a que mulher trans está numa empresa, que mulher trans está em uma organização, na faculdade, porque na nossa faculdade, por exemplo, não tinha nenhuma. Não tinha. Então, eu não tive essas referências. E, ao mesmo tempo, eu tive muito medo, primeiro, de não ser acolhida pela minha família, porque começa muito disso, mas foi porque como eu comecei a fazer a transição um pouco, eu comecei, por exemplo, a fazer alongamento de unha, depois eu comecei a colocar cabelo, depois eu comecei a fazer tatuagens femininas, depois eu comecei a ir para a empresa com uma calça mais justa, então eu fui meio que me transformando aos poucos. Mas, ao mesmo tempo, eu continuei tendo esse medo de me expor, de ser demitida. E é muito interessante esse sentido, porque a partir de uma fase da minha vida, eu comecei a usar Clau Almeida. Fiz um apelidozinho, porque não tinha essa questão de gênero e etc. E quando eu decidi, falei assim, eu acho que é o momento... Porque eu adoeci também, tá? Eu, trabalhando numa empresa durante 4 anos, eu acabei adoecendo fisicamente e mentalmente, justamente por ter guardado isso durante muito tempo. Então, eu passei a tomar medicamentos fortíssimos durante um bom tempo. Então, eu decidi sair dessa empresa... Usando remédios para cuidado emocional, estresse, ansiedade. Eu tive início de depressão. Então, foi assim, uma coisa que eu guardava para mim e nunca falei isso para ninguém. Tipo, no sentido de... Eu sou a Cleo, eu sou uma mulher trans. Então, acaba que... Eu saí da empresa... Até então você não tinha falado pra ninguém o seu desejo de se assumir enquanto mulher trans. Absolutamente era uma coisa não. Que era só sua. É uma coisa muito guardada pra mim, que eu fiquei com isso, nessa angústia durante muito tempo, escondendo, né? Porque eu era uma pessoa dentro de casa, a pessoa que eu realmente queria ser, mas ao mesmo tempo, fora de casa, eu tinha que voltar a ser a pessoa que eu não queria para tentar ser aceita na sociedade. Porque é aquilo, o menino gay... Hoje em dia é muito mais, apesar de todas as camadas, sabe? Mas aceita, a gente falou isso agora. Exato, agora. Então a gente tem essa questão de por exemplo, direitos a fazer faculdade, direito a estar no mercado de trabalho. E quando a gente está falando de mulheres trans, a gente está falando de uma camada mais vulnerável da sociedade. Então, vamos incluir a Leônidas nessa conversa. A realidade da Cleo é uma realidade que você ouve muito no conselho? Chega para vocês esse tipo de dificuldade de aceitação, de família aceitar, mercado de trabalho? Como que é essa realidade? Como que o conselho recebe essa demanda? Então, o conselho ele tem, né, uma questão bem deliberativa, né? Ele é um espaço regulamentado via decreto. Mas a gente tem diversas demandas e também denúncias, né? Vítimas de LGBTfobia, transfobia. E aí a gente tem um assessoramento da PUC com as psicólogas, os estudantes de direito e também o atual presidente do conselho, Dr. Maicon. Às vezes ele vai... um advogado, né? Um advogado, ele vai ao conselho uma vez ao mês, né? A gente marcamos lá o atendimento para tirar dúvidas jurídicas mesmo, né? Para a gente conseguir conciliar essa pauta e também atender a população LGBT. Mas é comum esse tipo de relato? Sim, diariamente. É a dificuldade das pessoas, né, de frequentar uma escola, a dificuldade das mulheres, das pessoas trans, que precisam de um apoio, de um incentivo para conseguir estar num lugar melhor. A gente tem agora uma parceria também com a CETER, de empregabilidade, e o qual a gente não está trabalhando somente uma cota, né? A gente tem uma parceria com o Senac, e o Senac faz toda uma triagem com essa pessoa. Como se vestir, né? Se precisa arrumar um cabelo, precisa fazer uma unha, para essa pessoa trans ou essa pessoa LGBT conseguir estar apresentável numa entrevista, por exemplo. É uma capacitação até mesmo de resgate de autoestima, né? De empoderamento para esse processo? Isso. Temos uma psicóloga lá na CETER, e essa psicóloga faz todo esse acompanhamento e também essa parceria com o Senac. Que legal. E se mais empresas quiserem apoiar, procurar, né, a CETER, a Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda de Betim, ligada à Prefeitura e o próprio Conselho, né?
Agora me conta aqui uma coisa, Cléo. A gente vai voltar na Leandro para falar mais, temos muita coisa para muito conversar. legal. Vamos fazer esse ping-pong aqui hoje. Me conta sobre o Trans para Transformar, esse seu projeto. Sim, é um projeto muito legal, que eu estou muito orgulhosa disso. Quando eu estou falando, dentro daquelas questões anteriormente, essas dificuldades enfrentadas por mulheres trans e travestis diariamente, e por ser uma mulher trans, e mesmo eu tendo todas essas qualificações, eu, por exemplo, demorei 1 ano para arrumar um outro emprego. Então você sente... Estava trabalhando num outro lugar, Estava trabalhando num lugar, saí. Então, assim, mas acontece que a Mais Trans para Transformar, ela é uma associação sem fins lucrativos, então não tem um lucro. Mas eu decidi criar a Mais Trans para Transformar, mas assim, primeiro eu comecei a criar um curso de inclusão produtivas de mulheres trans e travestis no mercado formal de trabalho. Esse curso vai estar disponível ainda, que é muito legal. Eu estava trabalhando ainda numa outra iniciativa também focada na capacitação de mulheres trans e travestis na área da tecnologia. E quando eu saí desse lugar, eu falei, o meu lado empreendedor e social veio e eu falei, eu preciso criar alguma coisa voltada para a capacitação de mulheres trans e travestis, e isso no Brasil inteiro. Então eu pensei em criar a Mais Trans para Transformar, que é uma associação muito legal, que ela tem empoderado mulheres trans e travestis de diversas formas, mas que pretende capacitar essas mulheres em áreas que eu tenho expertise, como comunicação, design institucional e liderança. Então a Mais Trans para Transformar nasceu nesse sonho de ver as mulheres trans capacitadas e também atuar no mercado formal de trabalho. Então a Mais Trans ela tem uma questão muito legal também, que é a prestação de serviços para outras empresas. Então a ideia é que essas mulheres trans que são capacitadas pela Mais Trans para Transformar, sejam elas que fazem a prestação de serviços para essas empresas, e com isso elas têm uma renda, né? Uma renda fixa, uma renda dentro do mercado formal inserindo de trabalho. Mesmo no mercado de trabalho, exatamente, né? Que é algo que ainda é raro, né? Que é aquilo que a gente estava falando, por exemplo, há quanto tempo a gente sabe que 90% de mulheres trans e travestis atuam na área da prostituição? Desde que as primeiras pesquisas elas vieram aí. Então a gente tem evoluído a passos muito curtos, mas temos evoluído, né? A gente tem pessoas na política, trans, mulheres trans e travestis, a gente tem algumas na televisão como artistas, fazendo séries e etc. Então a gente tem evoluído, mesmo que a passos curtos. E a Mais Trans, ela vem justamente para isso, para ser um reforço no sentido de capacitar essas mulheres em diversas áreas e colocá-las no mercado formal de trabalho. E já temos algumas turmas? Como é que está o projeto? Ainda não, nesse exato momento? gente... agora, assim que passar o Dia do Orgulho, a gente vai lançar o site da Mais Trans. É um site muito legal que fala sobre serviços. Por que a gente está capacitando mulheres trans e travestis? Porque tem muito isso. Eu recebo, por exemplo, perguntas no sentido de: por que vocês não incluíram homens trans? Por que vocês não incluíram não binários? Por que você não... Então, o site traz muito nesse sentido também. É o que a gente costuma falar. Né? Exatamente. O porquê. Porque é aquilo, a gente faz parte da camada mais vulnerável da população, porque a gente sofre questões de gênero, a gente sofre questões raciais, a gente sofre violências constantes, então a gente está a gente não tem uma renda fixa, né, que para garantir direitos básicos mesmo. A gente não pode, por exemplo, muitas vezes utilizar um banheiro de acordo com o nosso gênero. E quando acontece isso, a gente fica com medo do que vai acontecer, se alguém vai, Então, assim, a gente tem essa questão de prestar uma consultoria de comunicação, de diversidade, equidade, inclusão, pertencimento, para empresas que querem avançar nesse né? campo de diversidade em si, da inclusão. E essas meninas trans e travestis, elas vão, a partir do ano que vem, na verdade, porque a gente tem uma etapa bastante longa ainda para a criação desses cursos. E esses cursos serão gratuitos, de forma online, com algumas consultorias, para mulheres trans e travestis. É bem legal também. Muito legal. A Leônidas falando sobre isso, a gente pode conversar depois. Vamos sim, claro. Tem muita coisa para conversar. Sobre a união desses projetos. E depois, no final, a gente vai deixar os contatos e tudo, para se você é representante de alguma empresa, né? Enfim,
coordenador de RH, tem algum Sim. interesse pra você poder seguir as meninas e conversar. Exato. Leônidas, a gente está falando muito do assunto trans, mas eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a nossa realidade Betim, né? Tá chegando aí a semana 11ª, 11ª semana da diversidade. Me conta aqui um pouquinho. O que vocês estão preparando? Qual que é a temática dele? Primeiro, qual que é a temática desse ano e os dias de eventos? Eu sei que você está com tudo aí, Ana, porque é muita coisa, a gente não dá a memória da gente, não Isso, aguenta, tem que ter né? uma Pelo listinha. amor de Deus, tem que ter uma lista. O tema a gente está acompanhando, né? É a primeira vez que a gente temática está de São acompanhando a temática de São Paulo. Foi falado esse no último final de semana. Então, mas a gente deu uma modificada. Envelhecer com dignidade, saúde e amor. Que legal. Né? A gente pegamos um pouco da Nacional, o qual fizemos parte do Encontro Nacional de Paradas. Você esteve lá, né? Isso. Eu tô lá com o meu quarto ano consecutivo. Só um ano que eu tive chikungunya, eu não consegui descer para São Paulo. Mas com a filiação da BGLT e também participando da Rede Gay do Brasil, o qual sou coordenadora do estado de Minas Gerais, a gente participa de grandes congressos nacional, inclusive em São Paulo, nessa época do mês do orgulho, a gente fica mais ou menos quase um mês lá. Fiquei 10 dias mais ou menos. E Betim, a gente sempre espera a primeira da metropolitana, né, que é Belo Horizonte. A capital. A capital está marcada para o dia 20/7. E a de Betim, vamos fazer a 21ª parada. Estamos fazendo a 11ª semana da diversidade, mas a parada já tem uma edição de 21 anos de Essa parada existia antes da movimentos, semana, né? Antes da semana. E aí a gente inicia no dia 18/7, historicamente, com uma intervenção teatral com a peça Meu Tia Tia. E esse ano com a nossa atriz betinense Ingrid Leão. Minha vizinha, tá, gente? Maravilhosa. Ela está em Londres, está descendo agora Maravilhosa também. Já está, na verdade, aqui em São Paulo. E ela vai descer para Betim até o final desse mês, para a gente iniciar as atividades também. Começa a semana com a apresentação do Meu Tia é Tia, com a participação da Ingrid, correto? Isso, dia correto. 18, não é isso? No dia 18/7. Sexta-feira. Vai ser lá no Espaço Frei Chico, no CPC, no bairro PTB. Depois nós vamos ter dia 19/7, o primeiro piquenique temático também, da diversidade, onde que a gente vai estar lá em um grande manifesto, um grande protesto, e ocupar os espaços públicos também da cidade, né? Esse piquenique vai começar a partir das 9 horas lá no Parque Felisberto Neves. Felisberto Neto, né? Neves. Ai, Neves. É ali na Edmeia Matos Lazarotti, para quem não conhece, na região central de Betim, super fácil acesso. Isso. Depois nós vamos estar com intervenção também na 26ª parada de Belo Horizonte. Vamos estar lá presente, assim, em grande destaque esse ano. Divulgando, vamos estar divulgando a data da parada e também o núcleo de referência em saúde integral da população LGBT. Para um pouquinho, depois a gente fala sobre o legal. núcleo, tá, gente? Vou falar primeiro da programação, porque o núcleo é uma grande Muito conquista. legal. Isso. No dia 21/7, a gente tem uma tenda exclusiva do núcleo, onde nós vamos estar informando toda a população os serviços prestados dentro do núcleo, que essa é uma conquista também do movimento. E no dia 24/7, é o 13º Prêmio de Direitos Humanos LGBTQIA+, onde a gente homenageia as pessoas que contribuíram de alguma forma para o segmento LGBT. Eu já ganhei. Isso. E esse ano a gente tem uma homenageada que vai surpreender muito a população LGBT, porque ela tem uma significância muito importante para a nossa letra T. Né? Ela já recebeu o convite. Tô sabendo que ela tá inclusive ao seu lado, né? Isso. Tá, abafa o caso. Ela vai falar um pouquinho pra gente lá no dia 24 da importância desse prêmio. E no dia 25/7, mais uma intervenção teatral com a peça Dois de Paus, que também foi premiada, né? E todas vão acontecer lá no Frei Chico, no PTB, no nosso espaço, no CPC. E depois a gente vamos ter no dia 27/7, a gente vai iniciar historicamente esse ano com uma feira temática, onde vai ter espaço kids, 9 horas da manhã no mesmo dia da parada. Tipo o que acontece em São Paulo, com a Feira da Diversidade em São Paulo, inspirado nela? Inspirado na Feira de São grande evento, Paulo. inclusive, em São Paulo. Isso. A gente estava pensando em ampliar para o dia 26, mas ainda esse ano vamos fazer uma atividade num dia só, que é o dia da parada. E também vai ter a versão do 8º Miss Gay Betim
Betim, que nós vamos usar a mesma estrutura da parada, o Miss Gay Betim, Mr. Gay e também o Miss Trans. Agora a gente já encerramos as seletivas. Semana que vem a gente já solta o nome das candidatas. Tudo certinho. Já tá tudo certinho. E termina. E vamos encerrar no dia 30/7 com o 3º Seminário Municipal de Políticas Públicas LGBTQIA+, sobre as perspectivas suas e SUS. É um evento institucional, uma atividade do município, onde que a gente vai trabalhar as perspectivas suas e SUS. Muito legal. Temos 2 assuntos que eu quero abordar com você. E a Cléo também, se quiser aproveitar e fazer perguntas. Primeiro, a parada, o dia 27, né? Que é o dia da parada. 27/7. Que é um domingo. Ele foi fortalecido, digamos assim, com 3 eventos acontecendo e não só a parada. Então, assim, é realmente um dia do Um orgulho. dia inteiro do orgulho. Tem de manhã com a feira da diversidade, depois tem, depois do almoço, 1 hora, 2 horas da tarde, tem o desfile, o concurso dos Miss, Mister e todos os outros. Isso. E aí, depois disso, tem a parada, tem a concentração e a parada. Ou seja, é um dia inteiro de atividades, correto? Correto. É a grande novidade desse ano. Isso. E fala um pouquinho do núcleo agora. O que é o núcleo? E por que quando você fala assim, ele é uma conquista do movimento, por que isso é uma conquista? Então, o núcleo, ele veio de uma necessidade, né, de como a população LGBTQIA+, precisa ser tratada nas unidades básicas de saúde. Então, o núcleo veio de uma ideia de referência para todas as unidades, além de ter um espaço ali com as especialidades, um médico da diversidade, um enfermeiro, agora vamos ter endocrinologista, vamos ter proctologista, vamos ter de tudo mais um pouco. Mas ele vai ser referência para as unidades. Ainda tem unidade que não sabe como tratar, como referir, como chamar o nome de uma pessoa LGBT. Como acolher. Como acolher, isso. Então, a importância desse núcleo é onde que ele vai atingir a maior necessidade, que é essa interação com todas as unidades básicas de saúde. É importante, eu quero ver a opinião de vocês, se esse tipo de atenção, a gente está falando da saúde, mas a assistência social, outros órgãos públicos mesmo, do município, do estado, do país. Por que é tão importante ter essa capacitação, esse letramento para esse tipo de atendimento? A pessoa, quando ela não é acolhida, não é atendida, não é recebida com essa atenção, esse respeito, ela para de ir ao médico. Por que é importante? Explica pra gente, explica para as pessoas que estão em casa entenderem essa necessidade. Então, além do desconforto, né, dela ser chamada pelo nome morto, o nome que ela não se reconhece mais, ela deixa de fazer um tratamento, por exemplo. As pessoas trans precisam fazer o tratamento hormonal. Esse tratamento precisa ter um olhar especial, tem que ter todo um check-up para você fazer um bloqueio, para você fazer o acompanhamento dessa hormonização. E por esse motivo, o núcleo vai dar esse acolhimento à população. Muito importante, né? Eu acho, mas assim, muito importante, porque eu lembro da minha transição, onde eu comecei, por exemplo, a tomar remédios, né, a fazer iniciar minha terapia hormonal pela boca de alguém, porque aí eu comecei a conhecer as meninas e elas falavam assim, eu tomo X remédio para me deixar com o corpo feminino, eu tomo Y, e o risco que elas sofrem, né, a gente, na verdade todo mundo, né, essa automedicação, porque primeiro que o acesso, né, ao endocrinologista para iniciar uma transição de gênero, ela é muito complexa, e eu acho que o centro de saúde, ele vem muito nesse sentido de orientar as meninas enquanto a isso, porque é um risco onde levou já, e deve levar ainda, muitas meninas trans e travestis à morte mesmo, a uma trombose, a uma série de outras coisas. E eu queria muito, na minha época, ter esse tipo de centro de especialização, por exemplo, em terapias hormonais, para me acompanhar. Eu comecei a fazer a minha terapia hormonal de forma completa, do jeito que ela deveria ser, com um médico que era especialista nessas questões trans. Foi tipo, sei lá, tem uns 5, 6 anos, sabe? Então já foi bastante tarde, eu continuei me automedicando, depois eu parava, depois eu ia, e prejudicando a saúde. Então, eu acho que é um grande ganho, né, para a população LGBTQIAPN+, de Betim, justamente nesse sentido, de ter um espaço para acolhimento, um espaço de respeito, porque não significa só você ir ao médico.
é como você vai ser tratado, tratada. Então isso é muito importante. Eu falo que a cidade de Betim, ela ganha muito com isso. Ao mesmo tempo que a população em si, LGBTQIAPN+, ela também ganha. E por questões básicas mesmo de direito, isso é muito legal. A questão toda é a aceitação, né? Exato. Você chegar num lugar e ser acolhido Exato. e com respeito. É uma realidade, né? E, inclusive, é importante frisar para você que está em casa, você que está pensando em passar por um processo de transição, que a porta de entrada, legalmente, é pela unidade básica de saúde. Você tem que ir na sua UBS, né? Perto da sua casa, conversar com o médico, conversar com a enfermeira, com a equipe que está lá. Sim. E se essa equipe não estiver preparada para te acolher e te receber, tem alguma coisa errada. É preciso intervir ali para que a pessoa seja recebida. É o ponto de entrada, é a porta de entrada para todo tipo de atendimento no SUS. O começo de conversa é esse. Exato. E o processo de transição também. Leônidas, a gente tem uma história no nosso movimento, né, LGBT. Eu queria te ouvir um pouquinho falar, você está há alguns anos, né, pelo menos que eu te conheço, tem um bom tempo que você está aí à frente, né, ou à frente ou ali, sempre envolvida de alguma forma. Uma década. Mas antes de você tiveram outros nomes, não é? Sim, Quem são essas pessoas? Você Olha, consegue... o movimento se iniciou com o Luiz Balbi, né, psicólogo. O primeiro, gente, o pioneiro mesmo nesse movimento foi o Luiz Balbi. Junto com ele teve Gilbert, teve... Popó, né? Sim. Que é o professor também da rede estadual. E depois, quem registrou o movimento, de fato, foi a Clebete, né? Kleber Eduardo, o qual... Falecido, que nos deixou. Nos deixou tem 2 anos, né? 2 anos, sim. 2 anos. E Kleber me convidou para participar do movimento. Em 2016, eu já tinha feito uma primeira atividade que chamou-se Primeira Mexida LGBT, em parceria com a Associação das Prostitutas de Minas Gerais. A Cida Vieira me ajudou nessa primeira marcha, que em 2016 foi um ano eleitoral, um ano muito difícil, então não houve a parada do orgulho, a edição daquele ano. Aí fizemos a mexida no mesmo período, no mesmo formato, né? E depois da mexida, o movimento me convidou para participar, né? Estando à frente desse movimento, eu passei pelo processo eleitoral e tudo. E de 2017 ele foi meu vice por 2 anos, depois ele se afastou do movimento, preferiu descansar um pouco da pauta, porque é muito cansativo. Sim. Eu estou, acho que no 9º ano, estou no 2º mandato, nós fizemos uma alteração estatutária e aí colocamos o mandato por 5 anos. Então, naquele momento que fizemos a alteração estatutária, então eu estava, na verdade, entrando no 2º mandato de 2 anos, e aí acabou eu registrando o novo estatuto por uma necessidade de se cadastrar no Conselho da Criança e Adolescente, no Conselho de Assistência, o qual agora a gente podemos fazer projetos, tanto para os idosos, tanto para as crianças, tanto para os adolescentes, né? A ideia se iniciou porque eu sou maestrina de bandas e fanfarra, então a gente preferiu inserir dentro do estatuto que a gente pode executar projetos voltados para musicalização, entre outros assuntos que também contemplam toda a população, né? E aí eu estou no meu 2º mandato como presidente do movimento organizado, também sou fundadora do conselho, tiramos do papel em 2017. Foi um início também de um mandato do governo do Vittorio Medioli, foi toda uma construção de quase 7 meses, mas conseguimos executar via decreto, ele não passou pela Câmara ainda, a gente pretende passar com esse projeto pela Câmara, que é um projeto simples, né? Constitucional, um direito da população LGBT. Como já existe em outras cidades, né? Como tem em outras cidades, mas a gente precisa construir isso também enquanto governo. Uma construção política. Toda uma construção política, mas eu acredito que vai acontecer breve. Eu quero te ouvir também falar da importância da união. A gente está falando aqui de várias siglas, de várias comunidades, vários tipos, várias demandas e tal, porque nós somos múltiplos, né? Em enxergar a comunidade LGBT como uma coisa só, uniforme, é um grande de um erro, porque nós somos muitos, somos múltiplos, somos diferentes, tem as interseccionalidades, né? Então tem muita coisa envolvida. Mas é importante também, né, Leônidas, a gente lembrar da importância, me perdoem, redundante. É importante lembrar da relevância que do quanto é significativo para o movimento LGBTQIAPN+, a união dos esforços e a reunião para um diálogo, uma construção conjunta.
Eu queria te ouvir falar sobre isso. O Conselho é um espaço para que todos os movimentos LGBTs possam ser ouvidos, possam estar ali de alguma forma representados? Sim, E claro. como que isso pode acontecer? No momento é o único equipamento, né, onde que a gente discute políticas públicas. Lá nós temos hoje a Associação das Prostitutas junto com a gente, a Aliança Betim também participa com cadeira dentro do conselho. Então é importante os movimentos, né? Betim tem quase 500 mil de habitantes. Se faz necessário, sim, 10 movimentos em prol das políticas públicas LGBT. Essa é a importância da gente entender que o movimento não dá conta de contemplar toda a população, de estar em todos os cantos de Betim. Então a gente faz a garantia das políticas públicas e o conselho, ele surgiu, né, da importância quando a gente precisava de um espaço ali para discutir políticas públicas e garantir os direitos da população LGBT. É muito necessário. Então as portas estão abertas para todo mundo que quiser construir junto, participar dos encontros, dos eventos, Sim. ser colaborador. Então, o Conselho ele surgiu num programa do governo de Portas Abertas, né? Então, eu falo que o Conselho também é de Portas Abertas. Então, ele está aberto ao público, a gente divulga as plenárias na página do Conselho, na página da Parada Betim, que acontece uma vez ao mês. Então, as plenárias são abertas ao público. Nós temos lá, dentro da Casa dos Conselhos, uma plenária que comporta quase 60 pessoas, né? Quando a gente tem um número de confirmação, a gente marca num outro espaço, ou a gente marca na Escola do Servidor, ou a gente marca na sala de reuniões da SEMAS, que comporta mais pessoas. E também, se for necessário, a gente marca dentro da Câmara Municipal de Betim, como o Prêmio de Direitos Humanos. É uma atividade importantíssima, o qual a gente ocupa esse espaço público uma vez ao ano, e também a gente pode utilizar para outras atividades, como uma plenária ou também um seminário de políticas públicas, por exemplo. E tudo isso pode ser construído junto, né? Todo mundo junto, sim. É tão importante para o movimento. Eu quero ouvir para vocês a opinião de vocês, e aqui, com muito respeito a todo mundo, né? Todas as opiniões e crenças, e com muito respeito mesmo. Mas eu queria ouvir vocês sobre uma constatação. Betim foi a primeira cidade a começar a se discutir a possibilidade de proibir crianças frequentando parada. Graças a Deus e pela lógica, né, de morarmos num país laico e um Estado laico e que respeita todos, né? Essa proposta não caminhou. Eu queria ouvir para vocês o que vocês acham desse triste, né? Se é a opinião de vocês, esse momento, ele é um momento para se repensar a nossa forma, como que as pessoas estão nos enxergando? Então, eu falo que o projeto foi inconstitucional, foi uma não foi uma disputa, né? Foi uma marcação de presença, vamos dizer assim. E a importância da população saber, né, que a parada não é um lugar onde os pais precisam ter medo. Tanto que os pais levam suas crianças para mostrar que essa cultura existe, para mostrar que essa diversidade está presente entre nós, né? Então, quando se iniciou, acho que foi em 2023, né? Com essa proposta inconstitucional, nós não fizemos nenhuma manifestação na porta da Câmara, nós não fizemos nenhuma manifestação em rede social, nós fizemos a manifestação judicialmente, né? Conseguimos o apoio da promotora de justiça, promotora do Ministério Público de Betim, que é a doutora Júnia. Ela nos mostrou, Leônidas, essa proposta é inconstitucional. Nós não vamos permitir que isso aconteça, porque a parada é um ato político, social e democrático. Ela só se torna um evento por causa da estrutura. E aí conseguimos duas recomendações, de fato, e faltando 48 horas para a parada, o prefeito... Do ano passado. Do ano retrasado, 2023. Isso. Faltando 48 horas para a parada, o prefeito vetou o projeto com as recomendações do Ministério Público, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Depois da parada, o vereador... ele derrubou o veto do prefeito e aí gerou os burburinhos que se o projeto foi aprovado, se não foi, tanto que prejudicou o nosso público de 2023 e o nosso público de 2024. Aí, em 2024, conseguimos uma medida cautelar do Supremo Tribunal Federal, onde que esse projeto não poderia ser sancionado porque ele é inconstitucional. Então, agora a gente trabalha que esse projeto não foi sancionado, né?
que as famílias podem levar seus filhos, independente de qualquer idade, e a responsabilidade é dos pais, não da Câmara Municipal de Betim. Decidir quem entra e quem sai, né? De quem entra e de quem sai. É um absurdo, né? Porque, assim, com tanta coisa para esses políticos fazerem, né? Porque ao invés de pensar, por exemplo, nos direitos de uma criança, nas questões de estudo, na questão de qualidade de vida e uma série de coisas, você vai perder tempo para tentar vetar crianças em um espaço onde... Porque tem muita gente que, quando você fala assim, em Parada do Orgulho, fala assim, é muita putaria, é um carnaval fora de época, mas não. É um momento da gente celebrar nossas vidas e, ao mesmo tempo, a gente lutar por direitos. E isso é importante. É importante que as crianças hoje, porque eu falo, Marcinho, que o nosso futuro, ele passa pela mão das crianças que estão aí. Por isso que é muito importante você estudar, você conhecer a diversidade de pessoas para fazer o mundo melhor, sabe? Então, é muito complexo, por exemplo. Eu vejo talvez uma mudança assim, porque eu tenho um sobrinho de 3 anos. Ele me chama, porque eu fui madrinha dele, eu batizei ele na igreja, mas ele me chama de Dindinha, ele começa a entender as coisas e com isso ele vai tratar essas pessoas melhor, porque eu falo que ninguém nasce transfóbico, ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce nada disso. São padrões e crenças limitantes que as pessoas adquirem muitas vezes ouvindo dos próprios pais, e tem muitas essas questões, e vai deixando... Vai transpondo isso para outras pessoas de uma forma até violenta. Então, eu acho muito importante os pais, sim, levarem as crianças para dentro de uma celebração, de uma luta por direitos, porque as crianças começam meio que a entender a importância disso. Começa a ser um pouco mais empática em olhar para o outro... e ver a dor que ele pode sentir, sabe? Porque são essas questões. E quando a gente está falando de união, eu acho que aí é importante. É a união entre comunidades, é a união entre as pessoas, porque só assim a gente... Exato, porque só assim a gente vai ter um mundo um pouco melhor. É mais fácil as pessoas respeitarem aquilo que elas conhecem, Exato. Né? Aquelas que elas têm acesso. Exato. O respeito ele tem que ser inerente a qualquer coisa, em qualquer situação. O respeito, ele é parte fundamental do nosso processo de convívio social. Exato. E, obviamente, que em alguns casos a gente precisa reforçar e ficar lembrando o tempo todo, olha, tem que respeitar, tem que limitar, enfim. Bom, a gente está caminhando para a nossa reta final da nossa conversa. Infelizmente, a gente tem um prazo, né, para terminar a nossa conversa. Não dá para ficar o tempo todo conversando. Você que está em casa, tenho certeza que tem mais curiosidades, mas eu quero ouvi-las. Vou começar com a Cléo primeiro. Que mundo você espera? Que cenário que você espera para a nossa comunidade nos próximos anos? Mas, assim, de forma geral, eu espero que, principalmente falando da comunidade, e se eu for um pouco afunilar o funil e falar sobre mulheres trans e travestis, eu espero que possamos viver em segurança, viver com amor, porque a gente está falando agora, né, por exemplo, do tema da parada de Betim, que também puxa essas questões de envelhecimento. Mas se a gente for parar para pensar sobre mulheres trans e travestis, a gente não tem nem a oportunidade de envelhecer. Porque a gente tem uma média, né, de expectativa de vida de 35 anos de idade. Então, nos privado essas questões relacionadas a viver. Então, eu espero uma sociedade melhor, isso para todos, e funilando, principalmente para mulheres trans e travestis, que a gente possa adquirir cada vez mais os nossos direitos básicos. E a gente vê cada absurdo, né? Cada absurdo que tem acontecido. Recentemente teve uma moça que ela é uma mulher cis, e ela foi barrada por um casal de entrar num banheiro porque ela não tinha os traços tão femininos. Ela performava, né, uma possibilidade de ser uma mulher trans, e ela já sofreu preconceito, assim. Exato, porque ela é uma fisiculturista e a gente fica pensando assim, a gente tem um padrão de corpo para ser uma mulher trans, a gente tem um padrão de corpo para ser uma mulher cisgênero? Não, mas a gente vê absurdos de privações mesmo das nossas necessidades básicas. Então, eu espero que a gente tenha um mundo melhor. E quando a gente estava falando no início, né, de legado, a gente está aqui porque outras mulheres trans, por outras pessoas, sofreram para a gente estar aqui.
Muitas morreram, né, Cléo? Exato. Então a gente pega esse legado e tem transformado ele no sentido de mostrar que é possível. Por mais que as dificuldades que acontecem, e a gente precisa moldar muito isso, é possível a gente estudar, é possível a gente buscar um espaço no mercado formal de trabalho, assim diminuindo riscos. Porque se a gente está falando que 90% faz programas, por exemplo, são zonas de risco. Tanto... eu falo de morte mesmo, na verdade, porque podem, a qualquer momento... e essa o risco é muito grande, né? Essa onda de violência, intolerância. De violência, de ódio, etc. É o fato das pessoas estarem ali, elas podem morrer. E é o que eu falo. Aí quando você está falando de respeito, por exemplo, mas assim, só para fechar rapidinho, eu falo que respeito a gente não se pede, de respeito a gente se exige. Por que eu te falo isso? Porque eu respeito todo mundo. Eu respeito você, respeito a Leônidas. Então, o que acontece? O que eu exijo é respeito. Porque eu sou assim. Então, as pessoas, elas precisam, antes de qualquer coisa, e se a gente for parar para pensar em respeito, é o sentido de, se eu cobro respeito, eu preciso respeitar o outro. Então, como uma mulher preta, como uma mulher trans, eu exijo respeito e acho que isso é também uma questão do que a gente precisa para o futuro. Respeito de ser quem nós somos, respeito por ter uma identidade de gênero diferente, respeito pelas questões raciais, por a questão de padrões de corpo, por a questão de idade. Então as pessoas precisam começar a respeitar as outras pessoas para que a gente tenha realmente um mundo melhor, e eu acho que isso passa também pelas crianças. Todo mundo, né? Exato. E você, Leônidas, presidenta, o que você acha? Qual que é o mundo que você espera mais pra frente, assim? Então, eu espero um mundo com mais empatia, né? Com mais respeito também, como a Cléo acabou de mencionar, né? Para onde a gente precisa chegar, ocupando nossos espaços de direito, a palavra união ela tem que fazer diferença mesmo, principalmente em Betim. E faz parte, né, do nosso processo de luta. Então deixa mais um convite pra galera que tá em casa, pra gente encerrar, falar aí de quando a quando. É do dia... Começa no dia 18 com a apresentação de Meu Tia é Tia. Isso, de 18 até o dia 30/7. Vamos ter uma mega semana da diversidade, com a 21ª parada, com um seminário municipal de políticas públicas sobre as perspectivas suas e SUS. Participe você também, porque vai ser maravilhoso. Deixa pra gente os endereços eletrônicos, os perfis, pra galera acompanhar o seu e o da parada. Então, o meu é Leônidas Ferraz, OFC, e o da Parada Betim, @Parada Betim, e tem o do Conselho Municipal LGBTI de Betim. E tem o da Leondete, né, que é uma entidade. Legal. Ela é uma drag musical. Pra quem não sabe, Leônidas também faz show de drag. Isso. E a Leondete Ferraz, Leondete Ferraz OFC, oficial, com bastante engajamento aí. Ela faz várias apresentações, principalmente em São Paulo. Vocês vão ver alguns cliques chegando aí daqui uns dias também, com os tapes lá de São Paulo. Ela é interestadual. E você, Cléo? Para quem quiser me achar nas redes sociais, eu estou no Instagram como Cléo Almeida MG. Vou aproveitar e falar a conta, né, da Mais Trans para Transformar. Ia te falar que é isso mesmo. exatamente @Mais Trans para Transformar. A gente, a partir da próxima semana, vai ter o site no ar, então é mais fácil buscar a gente através dos mecanismos de pesquisa do Google. Empresas, gerente de RH, todo mundo, né? Lideranças, qualquer pessoa que se preocupe com essas questões de diversidade, da inclusão, do pertencimento, vem falar com a gente tem projetos muito legais aí avançando, e para ter um futuro melhor, a gente passa por melhorias de toda a população, e isso em especial de mulheres trans e travestis. Ah, bom, meninas, muito obrigado. Eu já vou despedir de vocês no final. A gente faz o nosso brinde para encerrar. Sim. Eu quero deixar uma mensagem para você que está em casa, que está acompanhando o nosso programa aqui. Esse mês a gente falou desde a nossa conversa, desde o começo da nossa conversa, da importância da gente lembrar da luta dos direitos, né, da população LGBTQIAPN+. Mas essa luta e essa discussão, ela não se encerra nesse mês, ela continua dia a dia. Todos os dias, quando a gente sai de casa, quando a gente coloca o nosso rosto na rua, a gente está sempre passando
o risco de se manter vivo, porque não nos é dado o direito a viver com segurança. E essa questão, para mim, que sou um homem gay, branco, e performo uma certa masculinidade, me coloca num lugar de privilégio. Mas a grande maioria das pessoas não passam por isso. Elas enfrentam riscos muito maiores e de se manterem vivas, mais uma vez. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E é importante que a gente sempre lembre que é importante combater a intolerância e o preconceito. Tá bom? Um feliz mês do orgulho para você, um feliz dia do orgulho para você e que você possa ser você do jeito que você é. Esse é o meu desejo para você, tá bom? Um beijo, meninas. Muito obrigado por vocês estarem aqui. O nosso brinde, uma olhada Bate no cantinho do sorriso. A gente espera Amamos vocês, a caneca. a gente espera vocês na parada de Betim a partir do dia da Semana da Diversidade de Betim, a partir do dia 18, tá bom? Um beijo, feliz dia do Beijos. orgulho para vocês. Obrigada. Obrigada, Marcinho. Beijo, até a próxima, até terça que vem.